Antes de começar, vamos lá. O que é que o aluno precisa saber? Ter uma noção. Claro que vocês já tiveram aula de tabela periódica, mas vamos lá. Existe a família 1A, certo? A família 2A, certo? A família 3A, família 4A, 5A, 6A. Linha não cai na prova. Calma, calma, certo? Calma. É só porque isso aí vai ser importante. Beleza. Então, ó, o que é que acontece? A família 1A é a família dos metais alcalinos, certo? 2A, metal alcalino terroso. 3A. Essa galera aqui, né, a galera 1A, 2A e 3A, né? A maioria dessa galera aqui forma o quê? São metais, né? São metais em geral. E eles vão fazer que tipo de ligação? A ligação iônica, certo? A galera que a gente vai trabalhar hoje mais, os compostos, são essa galerinha aqui, ó. Certo? A galera que a gente vai trabalhar hoje é mais a galerinha aqui. Essa galera aqui, certo? Em geral, são os não metais, certo? E os não metais, eles fazem o quê? Eles fazem ligações, o quê? Covalente, que são aquelas ligações que você compartilha, certo? Elétrons, certo? Você compartilha, beleza. Acontece que essa galerinha aqui, ó, 6A são os calcogênios, né? 7A os halogênios e tal, tem até um nome específico. A família 4A, ela vai fazer quantas ligações? Ou seja, como é que você vai saber se o cara é da família 4A primeiro? Então, assim, essa galera aqui, que é a família A, termina a distribuição em S ou P. Então, eles terminam a distribuição em S ou P. Então, por exemplo, se você vai ter assim, ó, oxigênio 8, vai aparecer muito. Aí você vai 1S2, 2S2, 2P6, né? 3S2, 3. Aí linha já passou, linha, passou foi muito, eu já sei. Porque a quantidade de elétrons é aqui em cima, certo? Então, ó, 2 com 2 já tem 4 elétrons, ó, tá? Aí vai precisar de quanto para chegar no 8? Mais 4 para ficar com 8 aqui. Ah, então 2 com 2 com 4 vai dar 8 elétrons. Beleza. Então esse cara é de que família? Terminou em P, então ele é família A, certo? Ele é um elemento representativo. Agora, qual família A? Aí eu vou olhar os elétrons da última camada, certo? A última camada é que camada, Daniel? Aqui vai ser a segunda, esse cara é do segundo período, certo? Da tabela. E ele é da família o quê? O 2 com 4, 6. Ele é da família 6A. Ele é da família dos calcogênios, certo? Gente, põe os áudios aí fechados, tá? Tipo, desmuta, certo? Desmuta para a gente poder, para não poder atrapalhar, certo? Para não poder atrapalhar. Ah, então, põe no mudo aí. Quem souber quem não tá no mudo, avisa que certo? Tem alguém que não tá, acho que é a Marina. Vou botar no mudo aí, Marina, viu? Sem querer, mas vou botar no mudo para não atrapalhar, tá? Deve ter sido sem querer. Ó, família 6A, família dos calcogênios, beleza. Então, você olha a quantidade de elétrons na última camada, certo? Então, os nossos compostos que vão fazer ligações covalentes, que é o que a gente vai ter que descobrir, geometria, descobrir as diversas coisas, vão ser essa galerinha aqui, tá? Então, vai terminar a distribuição nesses números. Vão terminar a distribuição com a quantidade de elétrons, ó, que é a última camada, vai ser 6, vai ser 5. Então, o número de elétrons da última camada, número de elétrons na última camada, número de elétrons na última camada, vai me indicar o quê? Qual é o número da família A? Número da família A. E quando você sabe o número da família A, você vai saber, presta atenção, você vai saber quantas ligações aquele cara vai poder fazer, certo? Quantas ligações aquele cara vai poder fazer. Ó, vou botar aqui, ó, hidrogênio,
4A, 5A, 6A, 7A. Tem uma frasezinha, né? Ou seja, a tabela periódica, ela é feita de frases, e essa família 4A, 5A, 6A, 7A, seria importante o aluno saber, né? Dá 1A, dá 2A e dá 3A também, né? Eu vou falar aqui, eu vou gravar essa aula, né? Para depois você prestar atenção. Mas, ó, o Linac, né? O Linac roubou o César lá na França. Aconteceu isso, viu? Ó, na 2A, Bela Margarida casou com o senhor Barão Ratão. 3A, baleias aladas gays, certo? Invadem a Tailândia. Tem tudo a ver, né? Baleias aladas gays invadem a Tailândia. Ó, comi siri gelado sem problema, certo? A 4A. 5A, nossos pais assam saborosos bifes, né? 6A, os 7 poloneses. A galera fala os 7 porquinhos, mas como é o Polônia, eu ponho poloneses. 7A, pode ser assim, ó, ficou claro que Brahma é igual à Antártica, os papudinhos. Então, assim, ó, Fusca, claro, branco, inteiramente atolado, certo? Então, é a galera da 7A aqui que vai ajudar. A 8A, certo? É Hélio, nem argumentou, cravou na xereca de Renata. É o que o pessoal fala, tá? Estou produzindo aqui, desculpa aí as coisas, ó. Tá? Então, ó, ficou claro que Brahma é igual a Antártica, ou Fortaleza, Clube Brasileiro Endividado e Atolado. Então, Fusca, claro, branco, inteiramente atolado. Enfim, essas frases vão ser importantes. Beleza. Aí, olha o que tem aqui, ó. Aqui é ligação covalente normal, certo? E ligação covalente dativa, certo? Então, ó, existem esses dois tipos de ligação que o aluno tem que ter noção. É por isso que o conteúdo ele tá grande, ele inclui muita coisa, certo? Então, vamos para cá, ó. Então, é o seguinte, ó. A gente diz o seguinte, ó. O hidrogênio ele é da família 1A, certo? Ele não tem características de metal, ou seja, apesar dele estar na família 1A, ele não tem características de metais alcalinos, tá? Ele é um não metal. O hidrogênio, ele faz uma ligação covalente normal. A quantidade de ligações covalentes é devida ao quê? A quantidade de ligações é devida a uma regra chamada regra do octeto, que diz que para um átomo ficar estável, ele tem que ter 8 elétrons na última camada, que é a configuração de um gás nobre. O gás nobre, todos eles já são estáveis, certo? E tem 8 elétrons, a não ser o hélio, que tem 2. Então, como o hélio tem 2, o hidrogênio quer ficar com 2 também. Ele vai fazer uma ligação, tá? Beleza. A família 4A, ele vai ter que fazer 4 ligações. A família 5A, ó. Quem já tem 5 vai precisar de quantos elétrons para ficar com 8? 3. Ó. Quem já tem 5 vai precisar de 3 elétrons para ficar com 8. Então, ele vai fazer 3 ligações covalentes, né? O cara da 6A, ele vai fazer quantas ligações covalentes? 2. Ó. O cara da 7A vai fazer quantas ligações covalentes? 1, certo? Agora, o cara, ligação normal, dativa. Dativa é um empréstimo que você faz quando você tem elétrons sobrando, tá? Então, ó, o hidrogênio da 4A não sobra. Depois que eles fazem as ligações dele, não sobra par de elétrons. O nitrogênio sobra um par, então ele pode fazer uma ligação dativa. O cara da 6A pode fazer 2 dativas e o cara da 7A pode fazer 3 dativas. Eu vou mostrar como é que é essas dativas, certo? Ou seja, quando você tem um composto que a gente vai botar muito, ó, que é o NH3, por exemplo, ó, aqui o nitrogênio, ele vai estar fazendo, ó, se você prestar atenção, esse capítulo de ligações, ele cai indiretamente, tá? Então, o NH3, você tem 3 hidrogênios, ó. E ó, como é que eu sei quem vai ser o átomo central? Se acalma. Se você tem NH3, o átomo que tem a menor quantidade na molécula, e o átomo que é capaz de fazer o maior número de ligações, ele fica no meio.
Então, o nitrogênio, ele é capaz de fazer o maior número de ligações, que ele faz 3 ligações covalentes e pode fazer até uma dativa, e o hidrogênio só faz uma. Então, ele vai ficar no meio, certo? O hidrogênio vai precisar do quê? Ó? Então, o nitrogênio, você coloca você coloca os 5 elétrons dele, que é o número da camada dele, ó, da 5A. Você coloca os elétrons da última camada, certo? O hidrogênio, o que acontece? Você vai colocar um hidrogênio aqui, ó, um elétron só e um elétron só. A ligação covalente, certo? É uma ligação do compartilhamento, tá? Então, o hidrogênio e o nitrogênio vão compartilhar. Cada hidrogênio vai fazer só uma ligação. Então, quando ele faz uma ligação, ele conta agora esses 2 elétrons como seno dele. E esse cara também conta esses 2 elétrons aqui como seno dele. Esse aqui como seno dele. Então, o nitrogênio ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Claro que eu não vou fazer isso toda a vida, certo? Eu vou mostrar aqui esse aqui mais em detalhe. Então, olha, ele está fazendo 3 ligações e sobra um par eletrônico. Ele poderia fazer uma ligação dativa com esse par? Pode. O que é que a ligação dativa? É um empréstimo que ele não dá, ele só empresta para poder fazer outra ligação e poder encaixar mais outra pessoa. Mas aqui ele não faz, mas ele pode fazer, tá? Então, essa é as regrinhas, tá certo? Essas são as regrinhas para você montar as moléculas que vão ser tão importantes, você conhecer a família, conhecer a quantidade de ligações que o cara pode fazer, certo? Tudo isso aqui vai ser muito importante, tá beleza? Aí, isso é a base. Para a gente poder chegar na geometria, isso aqui é a base, tá? Beleza. Outra coisa que é importante eu conhecer, ó, além da tabela periódica, a distribuição eletrônica que você vai fazer para descobrir os elétrons da última camada e tal. Outra coisa que você vai ser importante é uma propriedade periódica chamada eletronegatividade. Eletronegatividade. A eletronegatividade, ela varia para a direita e para cima na tabela periódica, certo? Então, no mesmo período, quanto maior o número atômico, né, quanto mais à direita, no mesmo período, mesma linha horizontal, maior a eletronegatividade, quanto mais em cima, ou seja, quanto menor o número atômico, maior a eletronegatividade. O flúor é o que tem a maior eletronegatividade. A família dos gases nobres não participa, tá? Tem até uma frase que o pessoal usa de eletronegatividade, que é assim, ó. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo pro hospital. Então, essa frase a galera usa muito, que são os elementos mais eletronegativos, são esses aqui, ó. Então, a ordem de crescer, né? A ordem crescente, ela é para cá, ó. O flúor mais eletronegativo, depois o oxigênio, depois o nitrogênio. Então, tudo isso aqui, ó, vai ser importante. Beleza. Então, esses aqui, digamos que são os primeiros passos, certo? Os primeiros passos. Ok. Aí a gente tem o seguinte, ó. Salvei essa tela, não se preocupa, tá? Eu vou mandar depois, tá? Aí, Daniel, e aí? Tu falou isso tudo para quê? Foi só pra perder tempo? Não, presta atenção. Aí, para você fazer a geometria molecular, você precisa saber, ou seja, geometria de uma molécula, como essas moléculas estão ligadas, certo? Então, primeiro, a quantidade de átomos vão ser mega importantes, ou seja, o que é que vai influenciar a geometria, certo? Vai influenciar a geometria a quantidade de átomos vai influenciar a geometria. E outra coisa que influi a geometria é a repulsão dos elétrons, certo? É a repulsão dos elétrons, os elétrons ligantes e não ligantes, né? Você deve, se você olhou, abrir o livro, você viu um negócio que é VSPER, né? Tem isso aqui, né? Essa teoria, né? A teoria de que a repulsão eletrônica, né? A repulsão eletrônica, ela é que faz a geometria, o átomo assumir determinadas geometrias, tá certo? Então, a repulsão dos elétrons ligantes e não ligantes, tá certo? Então, a repulsão, vou botar aqui, ó, repulsão dos elétrons não ligantes. As não ligantes, elas já aparecem influenciando aqui, ó, quando você diz quantidade de átomos. Então, vamos lá. Ó.
Se liga aqui na ideia, ó. Em moléculas biatômicas, o que são moléculas biatômicas? O próprio nome já diz, ó, dois átomos, certo? Então, por exemplo, HCl, certo? Cl2, que é o Cl com Cl, né? HBr, O2. Qual é o tipo de geometria aqui? O tipo de geometria é a geometria o quê? Linear. Moléculas biatômicas, o tipo de geometria é a geometria linear. É em forma de uma linha. Linear, o ângulo é de 180 graus. Não tem muito o que fazer quando a molécula tem dois átomos, certo? Ela vai ficar só assim, ó, tipo de uma forma de uma linha, tá beleza? Não tem muito o que pensar, tá? Agora, o negócio começa a melhorar quando o número de átomos aumenta um pouquinho. Então, vamos lá analisar as moléculas triatômicas. Então, vamos analisar as moléculas triatômicas. Quando a molécula é triatômica, presta atenção, vai existir dois átomos ao redor, do elemento central. Daniel, e quem vai ser o elemento central? Quem vai ser? É o cara que faz mais ligações e o que apresenta está na menor quantidade, certo? Que está na menor quantidade. Então, vamos lá a diferença. A gente tem moléculas triatômicas, o CO2, certo? E tem a água, por exemplo. Existe uma diferença muito grande, tá? Analise aqui, ó. O carbono é da família 4A. Como é que eu ia saber? O cara ia me dar um número atômico e você ia distribuir. Então, você decora quem é da 4A. O oxigênio é da 6A, certo? O hidrogênio é da 1A, mas né, ele faz ligações covalentes, o oxigênio é da 6A. Olha o que, é que vai acontecer aqui, ó. Carbono no meio, ó. Presta atenção. Carbono no meio. Oxigênio nas pontas, ó. Certo? E aí você pensa, o oxigênio da 6A ele tem 6 elétrons, certo? Ele precisa fazer quantas ligações, o oxigênio? Precisa fazer duas. Então ele vai fazer, ó, duas com esse cara e o oxigênio vai fazer duas com o carbono. E o carbono vai fazer as 4 ligações dele. Cada ligação dessa é representada por um tracinho, beleza? Cada tracinho envolve 2 elétrons, tá? Então, o carbono já usou os 4 elétrons dele, ó, e não vai sobrar elétrons não ligantes aqui, certo? A água já ela é diferente. Por que, que a água é diferente? A água é diferente porque, assim, ó, você tem o oxigênio, ele vai fazer ó, suas duas ligações, cada ligação com hidrogênio, o hidrogênio só faz uma. Lembra daquela tabela lá, a quantidade de ligações, a importância daquela tabela. E aí você percebe o seguinte, ó, que o oxigênio, além desses 2 elétrons, ele tem, ó, 1, 2, 3, ele tem mais esses 4 aqui, ó. Porque o oxigênio é da família 6A, então ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então esses pares de elétrons não ligantes, eles vão influenciar a geometria, vão. Quando as moléculas são triatômicas, ou elas vão ser lineares, certo? Ou elas vão ser lineares, né? Geometria linear, ou a geometria vai ser angular. Uma das duas só. Daniel, só tem essas possibilidades só, certo? Linear ou angular. Essa daqui vai ser linear, certo? Em forma de né, uma linhazinha, ó, o ângulo de 180, ó. E essa aqui vai ser angular, torta. Por quê? Por que, que vai ser diferente? O que é que está diferente entre esses caras? A quantidade de elétrons no átomo central. Ou seja, esse cara aqui está sobrando pares de elétrons. Esse cara aqui não sobra. Ó, esse cara aqui não sobra. Já esse cara aqui, ele vai, ó, sobrar. Se ele vai sobrar, certo? Se ele vai sobrar, não é que seja da ativa. Ó, se sobra elétrons, ele pode fazer da ativa. Aqui nessa situação, ele não faz. Se sobrou elétrons no elemento central, ele poderia fazer ligação da ativa. Não significa que ele vai fazer agora. Só significa que sobrou, certo? Ou seja, se sobrou elétrons não ligantes, se sobrou, esse cara aqui, a geometria dele é angular. Tem 2 caras ao redor. Por quê? Porque esses elétrons não ligantes, eles vão repelir
e vão entortar a ligação. Ou seja, antes o oxigênio, vamos supor, o oxigênio era em linha reta. Era um hidrogênio de um lado e um hidrogênio do outro. O que é que aconteceu? Os elétrons sobrando aqui, ó, eles vão empurrar essa ligação. Elétron é nuvem eletrônica. Negativo repele negativo. Então, aqui vai ter uma repulsão, e é por isso que essas ligações vão dar uma baixada, certo? Então, a configuração que elas vão assumir vão ser a configuração de uma coisa torta, angular, certo? Beleza. Então, precisa saber esse ângulo aqui de dentro? Não, Daniel, não, precisa não. Angular não precisa, tá? Então, essas moléculas são triatômicas, certo? Então, essa aqui é linear e essa é angular, tá? Outro exemplo, ó, tem o BeH2, ó. O Be, inclusive, ele é uma exceção à regra do octeto também, né? Ele é uma exceção porque ele fica só com 2 elétrons na última camada. O berílio é da família 2A. E ele faz assim, ó, ele tem 2 elétrons, o hidrogênio tem 2, o hidrogênio tem 1, cada hidrogênio, e aí a geometria desse cara também é linear, certo? A geometria não sobra ninguém, ó. Esse cara ele é estável com 4 elétrons na última camada. Ele é uma exceção à regra do octeto, certo? Então esse cara é linear. Outro cara que pode aparecer aqui, ó, na geometria, se liga nesse aqui, ó. Nesse aqui é importante, esse aqui, ó, que é o SO2, ó. O SO2, ó. O SO2 ou o S está no meio, aí você tem 2 oxigênios, certo? O S ele é de que família? 6A, o S. O S é da família 6A. Olha o que vai acontecer com o S. Ele tem 6 elétrons. Não dá, pô. Ele não pode fazer isso aqui, ó. Porque esse S, certo? Não pode fazer 1, 2, 3, 4. Ele é da família 6A, ele só vai poder fazer quantas ligações? Ele só vai poder fazer quantas ligações? 2. Ó. Quem é da 6A só vai poder fazer quantas ligações? 2. Então, ele não pode ficar assim, fazendo 4 ligações, certo? Então, Daniel, o que é que ele vai fazer para ele ficar estável? Ele vai fazer o seguinte, ó. Esse cara, ó, ele tem 6 elétrons. O oxigênio tem 6 também. Esse cara tem 6 também. Então, ó, certo? Então, o que é que vai rolar aqui entre eles? Esse cara central, ele vai fazer 2 ligações com esse oxigênio, certo? Veja, o S, ele vai fazer 2 ligações com o oxigênio, certo? Tem uma lista, é verdade, tem uma lista de exceções. Irei falar sobre essas exceções aqui nos problemas, ó. Então, o S, ele vai fazer 2 ligações com esse oxigênio, que aí ele já fez as 2 dele, e esse oxigênio vai ficar faltando 2 elétrons, né? Aí ele faz uma dativa, ó, porque está sobrando, ó, ele faz uma dativa, ele empresta isso aqui. Então, a gente representa como sendo assim, ó, uma setinha. Se não quiser botar a setinha, hoje em dia já aceitam a ligação normal, só um traço. Mesmo sendo dativa, só um traço já se aceita. Só que aqui, ó, fica sobrando um par de elétrons ainda. Por sobrar, a geometria vai ser o quê? Angular, certo? Ou seja, por sobrar, a geometria do SO2 também vai ser angular, tá certo? Por sobrar. E aí, se sobrou, entorta. Então, triatômica, gente, só pode ser linear ou angular, certo? Triatômica só pode ser linear ou angular. Tá, beleza? Tá. Aí, angular ou linear. Tá, beleza. Agora, uma coisa que é importante também é o seguinte, ó. Vamos lá, então, deixa, vai. Aí, vem para o quê? Vem para as moléculas tetratômicas. Tetratômicas. Acho que esse tetratômicas só tem um A. Sei lá, mas sei lá se só tem um A ou não. Não sei nem por isso português. Tetraatômicas, certo? Ó, seguinte. As tetratômicas são assim, ó. Tem 4 átomos, certo? 4 átomos as moléculas. Quando a molécula tem 4 átomos, ela só pode assumir 2 configurações, só 2. Ou ela é trigonal plano, ou ela é trigonal plano,
ou ela é piramidal, ou ela é piramidal. Piramidal é chamado de pirâmide trigonal. Aí a gente chama, aproveita para chamar de piramidal. Pirâmide, essa ideia aqui tá meio feio, mas é assim, certo? Pirâmide trigonal. E aí, Linhão, como é que é o negócio aí? Pirâmide trigonal e trigonal plano. Seguinte, ó. Vamos pegar o cara com o BF3, ó. O BF3, o que é o BF3? Você tem um boro e você tem um boro ligado ó, a 3, o boro da família 3A. Ele tem 3 elétrons na última camada, só que ele faz ligações covalentes. Olha o que é que acontece ó, com o boro. Ele faz 3 ligações e fica estável com quanto? Só com 6 elétrons, ó. Certo? Ou seja, o boro também é uma exceção à regra do octeto, certo? Então, essa galerinha que é o lítio, que é o boro, certo? Que é o berílio, essa galerinha aqui, ó, essa galerinha aqui são exceções à regra do octeto. O boro, ele é da família 3A, mas ele fica estável com 6, tá certo? Exceções à regra do octeto é que não precisa ficar com 8 elétrons, não precisa ficar com a configuração igual a de um gás nobre para ser estável. O boro é um desses. Ele faz 3 ligações e morreu, já está estável. Perceba que o boro, o ângulo aqui, ó, para essas ligações ficarem o mais afastadas possíveis, o ângulo, porque elas se repelem, é de 120 graus, certo? E, como não sobra elétrons no boro, essa geometria ela é trigonal plano. Essa geometria é trigonal plano. Beleza, Daniel. Trigonal plano. E o outro? O outro, por exemplo, se você pegar a amônia, NH3, né? O NH3 é assim, ó. Você tem o nitrogênio fazendo 3 ligações com o hidrogênio, certo? E com um par de elétrons, tá? E aí, veja que o nitrogênio é da família 5A, certo? O boro é da família 3A. Então, o nitrogênio, quando ele precisa fazer 3 ligações, quando ele faz as 3 ligações dele, ó, ainda sobra um par, tá? Sobra. Se sobra, esse par vai influenciar a geometria, porque ele vai empurrar essa galera. E essa galera que antes estava no plano, eles vão formar uma pirâmide, certo? Essa galera que estava no plano, eles vão formar uma pirâmide, ó. Se você está vendo a minha foto ali, se você está vendo a minha foto, você presta atenção, certo? Presta atenção aqui, ó. Acho que a foto tá pequenininha, mas enfim, vai dar para entender. Ó, se você está vendo a minha foto, certo? Você vai dar uma analisadazinha aqui, ó. Ó, aqui são 3 canetas aqui, certo? A geometria ó, é trigonal plano, certo? Tá todo mundo no plano aqui, é um triângulo aqui, ó, triângulo, ou seja, é como se fosse o átomo central de nitrogênio e os 3 hidrogênios aqui. O que é que acontece? Com esse par de elétrons aqui em cima, com um par de elétrons que fica em cima, empurra todo mundo. Se empurra todo mundo, vai ficar uma pirâmidezinha, ó, vai ficar como se fosse uma cabaninha, ó, com 3 arestas aqui, ó, as 3 ligações, ó, certo? Então, vai ficar desse jeito. Isso é que se chama geometria piramidal, certo? Que é uma pirâmide trigonal. Piramidal. É a primeira geometria que ela é espacial, ou seja, ela é em 3D, tá certo? Ele ocupa as 3 dimensões. A gente representa aqui no plano, no papel, só que esses 3 caras aqui, eles estão em planos diferentes, certo? É a mesma coisa, certo? O BCl3 é a mesma coisa, ó. O BCl3 ó, é a mesma coisa, ó. Trigonal plano, tá certo? Trigonal plano, tá? Trigonal plano. E o HCN, ó, o HCN, o carbono fica no meio. Como o carbono fica no meio e não sobra ninguém, é o que? Linear, certo? Carbono fica no meio, então esse HCN ó, seria uma molécula biatômica, só porque a Amanda perguntou, biatômica ou triatômica, era geometria linear, certo? Linear, que seria um triatômico. Beleza.
Então, ó, esse cara aqui, ele é piramidal, tá certo? Piramidal, a geometria dele, ó, por causa desse bichinho aqui, ó. Outros carinhas aqui, ó, presta atenção no SO3, ó. Esse cabo aqui é bom, ó, SO3, ó. O e O. O S, gente, é da família 6A. Você já aprendeu que o S faz o quê? Três ligações, duas ligações, ó, família, né? E o oxigênio também. Ele vai fazer uma dupla com esse oxigênio, que aí ele e o oxigênio já estão estáveis, vai fazer uma dativa para cá e vai fazer uma dativa para cá. Daniel, o S pode fazer duas dativas? Pode. Lembra o S, ó? Ele faz duas ligações, certo? Então ele usa dois elétrons dele para fazer duas ligações, ainda sobra 4 elétrons, porque ele tem 6. É dois pares, ó. Então ele pode fazer duas ligações dativas, ó. E o SO3, a geometria dele é trigonal plano, certo? Cuidado com esse cabo aqui, ó. Esse cabo aqui, ó, C dupla O, H e H. Qual é a geometria desse cara aqui, ó? Qual é a geometria desse cara? Geometria desse cara, ó. Então, ele faz uma dupla e ligações simples. Vai interferir três átomos ao redor do elemento central. Só vai importar a quantidade de átomos. Não importa se o cara faz uma ligação dativa, se é simples ou se é dupla. Só importa a quantidade de átomos. Se tem três átomos ao redor do cara e não sobra elétrons no centro, a geometria desse cara é o quê? Trigonal plano, certo? Outro do cara, outro aqui, ó, PCl3, ó, que aparece também, PCl3. O P é o fósforo da família 5A, ó. Então, ó, o elemento do meio, quando ele é da 5A, depois que ele faz as três ligações dele, ó, ainda sobra um par. Então, é esse par que faz a geometria virar piramidal. É esse par de elétrons não ligantes. É a repulsão dele que faz a geometria ficar piramidal. Entenderam essa lógica? Beleza, então. Tá? Aí vai para o último cara. Qual é o último cara? O último cara é o tetraédrico, certo? O tetraédrico, o que é que ele envolve? Ó, os compostos principais é o CH4 e o CCl4, certo? Então, perceba, o CH4, tetraédrico, é um carbono que está ligado com 4 hidrogênios. O carbono faz 4 ligações simples. Ou esse nosso amigo aqui, ó, C ligado com 4 cloros, certo? Ligado com 4 cloros. Aí, isso não é no plano, ou seja, não é uma cruzinha os 4, tá certo? Não é a cruzinha. Daniel, como é que é? Eu acho que você já consegue imaginar como é que seria. Eu vou pegar umas canetas aqui. Vocês conseguiram enxergar as canetas ou não? Me diga, porque senão eu vou ficar feito besta aqui, botando aqui as canetas aqui, me arrebentando aqui. Deu para enxergar as canetas ou não? Ou não? Deu para ver as canetas, sim, né, galera? Ei, mas deu para ver as canetas, tá feito besta não. Ó, beleza, ó. Então, ó, vou botar aqui as canetas de novo, ó, para vocês darem uma olhada, certo? Na verdade, eu posso ver até se eu faço isso aqui, né, ó. Se você aperta... Não, mas eu não sei como é que eu vou compartilhar só essa tela, ó. Então é o seguinte, ó. Imagina só isso aqui, ó. Tá aqui, ó. Pensa naquele triangulinho que tem para baixo, naquela piramidal. Não tem a piramidal do triangulinho que ficou? Agora eu coloco a ligação para cima, ó, porque o carbono ele faz 4. Então fica assim, ó, a geometria tetraédrica. É uma piramidezinha para baixo, ó, e um tracinho aqui para cima, ó. Certo? É espacial também, ele ocupa 3 dimensões, tá? É chamado de geometria tetraédrica, tá? Tetraédrica, certo? Ó, tetraédrica. Aí o que é que acontece na bicha tetraédrica, certo? O que é que acontece na bichona tetraédrica? 4 ligações, certo? E o carbono, ele é o rei da tetraédrica. Por quê? Porque ele faz 4 ligações, certo? O carbono, ele em geral, ele é o rei da tetraédrica aqui, tá? Mais alguma? Tem duas geometrias que são raras de cair, certo? Tetraédrica é quando o cara tem 5 átomos, né? Ó, 5 átomos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tem 4 caras ao redor do elemento central. 4 caras ao redor do elemento central tem 5 átomos, beleza. Tem duas exceções à regra do octeto também, que aparece no livro com uma leitura complementar, como se fosse, mas pode vir a cair em prova. Quais são esses caras? É o
PCl5 e o SF6, certo? Então, o PCl5 é o P, que é o fósforo, ligado a 5 hidrogênios, 5 cloros, certo? E esse cara, ele é uma exceção à regra do octeto. Por quê? Porque ele vai ter 10 elétrons na camada de valência. Esse cara aqui, 10, Daniel, 10, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se ele faz 5 ligações, ele vai ficar com 10, certo? E o SF6, ele fica com o quê? O SF6, ele fica com 12, ó. Calma, gente, esses caras aqui, eles não obedecem às regras, tá certo? Nesses compostos, tá? Então, são compostos que são exceções, são caras que não seguem a regra, coisas malucas, tá? E qual é a geometria dele? A geometria desse aqui é chamada de bipiramidal, bipiramidal. E a geometria desse aqui? A geometria desse aqui é octaédrica, certo? É octaédrica, que ele é por causa do octaedro. Esse aqui é assim, imagina como se fosse um triângulo no plano, aí uma pirâmidezinha aqui para cima e uma pirâmidezinha aqui para baixo, certo? Então, por isso que é bipiramidal, são duas pirâmides, né, com base triangular. Aqui você tem uma base quadradinha aqui, e aí você tem uma pirâmide para cima e você tem uma pirâmide aqui para baixo, certo? Por isso que é octaédrica, porque tem 8 faces aqui, octaédrica, tá? Esses dois caras acontece a mesma coisa com eles, que é o quê? Eles têm uma expansão da camada de valência, certo? Da camada de valência. E eu tenho que saber toda vida que aparecer isso aí? Não, você tem que conhecer esses dois, conheça esses dois. O P, em algumas situações, quando ele fizer 5 ligações, quando ele estiver ligado com 5 caras, é permitido isso, porque o P, quando ele está ligado com 5, ele se expande. E o S, quando ele está ligado com 6 carinhas, 6 ligações covalentes normais, ele também se expande, tá? Mas não se preocupe em conhecer todos os exemplos, não. Se preocupe nesses dois. Esses dois é o que cai, tá? Essas são as últimas geometrias aqui, são geometrias mais porretas. Beleza. Aí, presta atenção numa coisa, ó. Tô salvando tudo, se preocupe não. Polaridade. A polaridade é o seguinte, ó. Existe uma coisa chamada vetor. Vetor, Daniel, na química, sim. Vetor, momento, certo? De polo. Vetor, momento de polo, certo? Esse vetor, momento de polo, é um mizinho, certo? É o seguinte, ó, quando você tem uma ligação covalente, a ligação é covalente e ela pode ser covalente polar ou ela pode ser covalente apolar. A ligação, não composto, a ligação, certo? Seguinte, cada ligação eu vou representar um vetor, certo? Cada ligação vai surgir um vetor. E é o que diabo, calma. Ó, se você tem assim, ó, HCl, certo? Esses caras, eles têm eletronegatividades diferentes, certo? Essa ligação aqui, ó, é na ligação por átomos que têm eletronegatividades diferentes. Então, a gente vai criar um vetor em cada ligação apontando para o mais eletronegativo. Então, o cloro aqui é como se ele estivesse puxando os elétrons para ele, porque ele é mais eletronegativo, certo? Lembra, ó, fui ontem, onde é que eu fui ontem? No clube, briguei e saí correndo para o hospital, certo? Então, cloro ganha do hidrogênio. Então, a ligação vai para ele, ó. A ligação vai para ele, tá beleza? Então, isso é que é uma ligação covalente polar. Por que polo? Polo porque tem uma região negativa, certo? E tem uma região positiva. Tem polos, tem cargas acumuladas de um lado e do outro. Ou seja, essa ligação, apesar de ser compartilhada, os elétrons ficam mais próximos do cloro, certo? Deixando a região onde fica o cloro mais negativa e a região que tem o hidrogênio mais positiva, certo? Agora, se você tiver, ó, Cl2, ó, Cl ligada a Cl, ó, não vai rolar. Não vai rolar por quê? Porque é a mesma eletronegatividade. Essa ligação aqui, não existe vetor aqui, porque não existe uma direção que os elétrons têm uma tendência a ficar mais de um lado do que do outro. Não existe isso aí. O movimento deles fica aleatório aí. Não tem uma tendência vencedora aí, certo? E aí, quando acontece isso, certo? A gente diz que essa ligação, a ligação
é covalente apolar, certo? Acontece que nesse cara aqui só tem uma ligação, ou seja, em moléculas biatômicas, como só tem uma ligação, a molécula também vai ser classificada de acordo com essa ligação. Então, esse carinha aqui, ó, ele é polar, porque só tem esse vetor, certo? E esse cara aqui, ele é apolar, certo? Então, ó, quando o vetor existe, quando o vetor é diferente de zero, ó, quando o vetor resultante é diferente de zero, o cara é polar, quando ele existe. Quando o vetor resultante é igual a zero, o cara ele é apolar, certo? Calma que eu vou dar exemplos, certo? Calma que eu, ó, calma, certo? Calma que eu vou dar exemplos, ó. Presta atenção no momento aqui, ó. Polar, esse cara aqui, certo? Por quê? Porque ele só tem uma ligação e os elétrons estão indo para lá. Polo negativo, polo positivo. Aqui é o cara que está igual, então ele é apolar. Beleza, certo? Então a gente diz que aqui o momento resultante, ou seja, o vetor resultante momento, que é o vetor da eletronegatividade, é o vetor diferente de zero nesse aqui no polar. E no polar ele é igual a zero. Daniel, e nos outros compostos? Se liga aqui, ó. Se liga aqui, certo? Então, você se tocou desse vetor aqui, né? Se tocou desse vetor, beleza. Por exemplo, no CO2, ó. CO2, ó. Qual é a geometria do CO2? CO2 é assim, ó. Já vou colocar o CO2 logo assim, para você se tocar logo. Ó. Só esse carbono que tá meio feio. Ó, CO2, ó. CO2 é linear. Daniel, ele é linear. E aí? Vai acontecer o quê? Se liga. Quem é o mais eletronegativo? Oxigênio. Oxigênio ganha do carbono. Então, o vetor aqui dessas duas ligações vai apontar para o oxigênio. O vetor de cada uma dessas ligações vai apontar para o oxigênio. São duas aqui, duas aqui. Então, esses vetores, eles estão puxando os elétrons com a mesma intensidade. Então, eles vão se cancelar, certo? Se cancelar porque eles têm mesma direção e sentidos opostos. Então, o vetor resultante é zero, cancelou. Esse cara aqui, ele é apolar. Por que que ele é apolar? Porque os vetores se cancelaram. Os vetores se cancelaram. Ou seja, não tem nenhuma região, nenhuma extremidade dessa molécula que tenha mais carga negativa do que outra. Não tem, certo? Então se cancelou. Tá? Agora, por exemplo, Daniel, então vamos botar outra aqui. Vamos botar o oxigênio. Olha o oxigênio. A água, molécula de água. Qual é a geometria dela? Angular. E o vetor vai se cancelar? Vamos prestar atenção, ó. O vetor vai para o oxigênio. O vetor vai para o oxigênio, certo? Você acha que esses dois caras vão se cancelar? Não, ó, só se cancela se tiver em sentidos totalmente opostos, ó. Só se cancela se tiver sentidos opostos na mesma direção, não se cancela. Porque a geometria angular não vai se cancelar. Por sinal, ó, a carga, os elétrons estão mais acumuladas aqui no oxigênio e nos hidrogênios vão estar mais positivos. A água, ela é bastante polar. Então, o momento resultante é diferente de zero, ou seja, não é zero. Sobra vetor apontando os elétrons para cá, para o oxigênio. E esse cara, ele é polar. Esse cabo aqui, ele é um cabo polar. Tá certo? Daniel, agora presta atenção numa coisa, ó. A ligação entre carbono e oxigênio aqui, a ligação, ela é uma ligação polar ou é apolar? A ligação entre carbono e oxigênio. A ligação é polar, mas a molécula como um todo é o quê? Apolar. Presta atenção. A ligação entre carbono e oxigênio é polar. Polar. Por quê? Porque são diferentes eletronegatividades que geram um vetor, certo? Só que, então por isso que é polar a ligação. Porém, na molécula inteira, os vetores se cancelam. Então, ele é apolar a molécula inteira. Tá entendendo? Isso de cortar é só quando é da ativa. Não, ó. Como assim cortar?
Aqui eu cortei porque se cancelou, certo? Não tem nada a ver com dativa, tá? Se cancelou, aí eu cortei. Eu cortei para dizer que um puxou com o outro e cancelou. Tem nada a ver aqui, certo? Ó, geometria angular, os vetores não se cancelaram, certo? E nunca vão se cancelar. O angular, você pode anotar, sempre que é angular, ele é o quê? Polar. Aí vem a pergunta. Daniel, e linear? Sempre que é linear, certo? Não, não entendi. Não entendi a pergunta. Ó, então assim, ó, não entendi, Lara. Deixa para depois, presta atenção. Aqui, ó, o carbono, ele faz duas ligações com o oxigênio, duas ligações. E essa setinha não é aquela mesma setinha da dativa, gente. Essa setinha é outra setinha, é a setinha do vetor momento de polo. Não tem nada a ver com ligação dativa, que eu também fiz, é a dativa como uma setinha. Nesse caso aqui, é um vetor que surge em cada ligação devido à diferença de eletronegatividade, apontando para o mais eletronegativo. Não é que o hidrogênio está fazendo uma dativa com o cloro, não, e nem o cloro está fazendo, não, isso aqui é só um vetor, é uma representação, certo? Dos elétrons querendo vir para cá, porque esse cara é mais eletronegativo, tá entendendo? Ó, aí vamos para cá, vamos para cá. Linear e angular. Ok. Miel, sempre o linear é apolar? Não. Vamos pegar aqui aquele que a Amanda pediu, o HCN. Ó. O HCN é isso aqui, o HCN. Ó. Tem um carbono no meio e tem dois caras aqui. Ó. Veja que esses caras eles não são iguais. Ó. Esses caras eles não são iguais. Então, o nitrogênio ó, ele é mais negativo que o carbono. A seta vai para cá. O carbono é mais negativo que o hidrogênio. A seta vai para cá. Você acha que vai se cancelar aqui os vetores? Não vai, está na mesma direção e mesmo sentido. Então, esse cara, o mi resultante, ou seja, esse vetor chamado vetor momento de polo, ele é diferente de zero. Esse cara aqui, ele é polar, certo? Ou seja, apesar da geometria ser linear, esse cara aqui, ele é polar, certo? Apesar da geometria ser linear, certo? A geometria, ela é polar. A Alice está meio doida ali, mandando umas mensagens aleatórias, né? Falando si, na, oa, opa. Deve estar aprendendo algum idioma novo. Mas, enfim, é assim mesmo. O pessoal da média, às vezes, resolve estudar e aí se confunde todo, fica né, doido, né? Aprendendo idioma novo. Ó. Vamos lá, seguinte. Aí esse bicho aqui é linear, beleza? Ou seja, presta atenção numa coisa, o linear, ele favorece os vetores se cancelarem. Favorece, porque já está na mesma direção, né? Mas não é sempre que linear é apolar, certo? O livro até diz, ó, certo? O que é que o livro diz, ó? O livro diz que as geometrias, presta atenção, ó. Vou botar aqui, ó. O livro diz que as geometrias linear, a geometria trigonal plano, a geometria tetraédrica. O livro diz, ó, essas geometrias, elas vão ser apolares, apolar, quando existir simetria, certo? O livro diz que essas geometrias elas vão ser apolares, certo? Ou seja, o momento resultante vai ser zero quando existir simetria. Daniel, que diabo é simetria? Calma que eu vou explicar. Calma. Certo? Exato. É isso mesmo. Ó. Então, ele está dizendo que é quando isso aqui for iguais, gente. Ó, essas geometrias aqui vai se cancelar, vai ser apolar se forem iguais. Ó. Então, assim, ó, CO2, esses dois caras aqui, ó, é igual, se cancela, certo? Outro, BF3. O BF3 ó, é trigonal plano, ó, vai se cancelar porque é igual. O CH4, ó, CH4 ó, também vai se cancelar, ó, porque é igual, ó, certo? Então, esses caras aqui, o BCl3 ó, vai se cancelar, ó, porque é igual, certo? O CCl4 vai se cancelar porque é igual. Ó, simetria que ele fala é ter átomos iguais ao redor, certo?
Então, essa galera aqui, ó, essa galera aqui é uma galera o quê? Apolar, ó, se cancela, ó. E ao se cancela aqui, se cancela, acredite, os três vetores aqui, esses dois de cima dariam um vetor para cá e esse cancela com esse, ou seja, os três se cancelam aqui. Aqui os quatro vão se cancelar, certo? Então, essa galera aqui é apolar, tá, beleza? E a galera polar, Daniel, e a galera polar? Presta atenção. Se você pegasse esse carinha aqui, o BF3, e botasse assim, ó, B, presta atenção aqui no exemplo, F, F, CL. Esse cara, ele é simétrico? Não, ó. Esse cara aqui, ele tem um átomo que é diferente, ó. Por ele não ser simétrico, esse cara aqui não vai ser mais apolar. Ele vai ser o quê? Polar. Daniel, por quê? Mas por quê? Porque os vetores, mesmo tendo a tendência de se cortar, não se cortam porque o tamanho do vetor não é igual. O tamanho do vetor não é igual, porque a diferença de eletronegatividade não é igual. Ou seja, aqui tem um vetor que tem uma diferença, aqui tem um vetor que é outra diferença. Então, por não serem iguais, não se cancela nem a pau. Aqui se cancelou no CO2, ó, porque, por exemplo, esse vetor é 10, esse vetor é 10, se cancelou. Se você trocasse o O pelo S, já não ia ser mais 10 e 10, aqui já mudaria, tá certo? Mudaria, tá beleza? Então, você tem que se ligar que esse cara aqui já seria polar, tá certo? E as geometrias, se liga, ó, as geometrias angular e a geometria piramidal, a geometria angular e piramidal, certo? Elas são geometrias que os caras vão ser sempre, certo? Sempre é toda hora, todos os compostos, sempre polar, tá certo? Sempre polar. A esses três aqui, se você quiser, você adiciona aqueles dois lá, bipiramidal, e você adiciona também o octaédrica. Octaédrica. Você adiciona também eles dois. Tá beleza? Aí, Daniel, e o que é que serve? Presta atenção, presta atenção. Do que é que a polaridade serve? Do que é que a polaridade serve? A polaridade, primeira coisa, serve para indicar a solubilidade, certo? Existe uma regra de solubilidade que é, né, existe uma tendência, o polar vai se misturar com outro composto polar, certo? E o apolar vai se misturar com outro composto apolar. Ou seja, semelhante dissolve semelhante, aquela famosa frase. Esses caras aqui ó, vão formar uma mistura homogênea. Esses caras aqui vão formar uma mistura homogênea. Tá beleza? Polar com polar e apolar com apolar. Já quando você pega polar, um composto polar com um apolar, a mistura vai ser heterogênea. A mistura vai ser heterogênea. Tá beleza? Então, por exemplo, você tem a água, ó, você tem a água, certo? Se você pegar água mais gal, se você pegar água mais gasolina, vai estar aqui, ó, água, certo? Mais gasolina, certo? A água mais a gasolina, a água ela é polar, a gasolina é um hidrocarboneto, carbono e hidrogênios, ó. É apolar, certo? Os hidrocarbonetos, em geral, são apolares, certo? Aqui, polar com polar, se você pegar um ácido, HCl, ó, polar, e pegar água, vai se misturar. Já polar com apolar, se você pegar a gasolina, pega a gasolina e mistura com esse cara aqui, ó, que é o tetracloreto de carbono, que é o CCl4. Ele é apolar também, vão formar uma mistura homogênea, tá certo? Então, ó, essa parte de solubilidade é bem importante, tá certo? Quem tem muita afinidade com a água é chamado de o quê? Afinidade com a água, ó. Ó os termos, ó, hidrofílica, certo? Hidrofílica. Quem tem muita afinidade com compostos apolares, ó, apolar, tem a ver com os lipídios, certo? Então tem as gorduras lipossolúveis, são solúveis em lipídios.
Ou seja, eles são caras apolares, certo? E polar, certo? Polar tem a ver com a água. Então, você tem regiões de algumas moléculas que são hidrofílicas e hidrofóbicas, certo? O que é hidrofóbicas? Fobia da água. Hidrofóbica. Hidrofóbica, medo da água, fobia é medo. Isso aqui é quando o cara ele é apolar numa determinada região, ó, apolar. E esse cara ele é polar. Então existem esses termos que aparecem na prova. Outra coisa é que a polaridade vai influenciar na força intermolecular, na força intermolecular. E aí, o que é força intermolecular? Seguinte, ó, existem três forças intermoleculares. Nos compostos apolares, o nome da força, ele recebe quatro nomes, ó. É uma força fraca, certo? É uma força fraca, tá? Você vai receber o nome de dipolo induzido, certo? Dipolo induzido. Pode ser dipolo instantâneo, é o nome da força entre moléculas, ó, intermolecular, entre moléculas apolares, certo? Pode receber o nome de força de Van der Waals, força de Van der Waals, ou Van der Waals, se você quiser chamar. E você pode ter o nome de força de London, força de London. Ele vai existir quando as moléculas elas forem apolares. Em geral, vão ser os hidrocarbonetos, aquela galera, ó, O2, Cl2, Br2, ó. Aquela galera que é biatômico que é igual, os outros, ó, aqueles BF3, ó, CO2, CH4, CCl4, toda essa galera aqui, ó, toda essa galera aqui vai ser o quê? Vai ser apolar e a força entre as moléculas, né? A força entre as moléculas vai ser uma força fraca. Por isso que as moléculas vão estar distantes entre si e a maioria desses caras, a maioria vai estar como a maioria? A maioria vai estar gasoso. Gasoso é quando na temperatura ambiente, é quando as moléculas estão mais afastadas. Elas estão mais afastadas por quê? Elas vão estar mais afastadas porque tem uma força mais fraca entre elas, certo? Quando a força é fraca entre duas moléculas, elas têm a tendência de se afastar, de não ficar tão perto uma da outra, certo? Aí vem para o segundo tópico, que é o quê? É quando a molécula ela é polar, certo? Quando a molécula é polar, essa força é uma força média. Quando a molécula é polar, essa força é uma força média. Então, quem é que está dentro dessa força? Qual o nome dessas forças? Aqui agora é dipolo permanente, e aqui é um dipolo, dipolo. Então, o nome da força, quando a molécula é polar, é dipolo permanente ou dipolo. Exemplo, ó, as moléculas, ó, HCl, HBr, HI, H2S, PCl3. Então, ó, essa galera aqui, todas elas são polares, ou seja, esse cara aqui tá positivo, negativo, ó, e esse cara aqui é positivo. Então, o que faz as moléculas ficarem próximas uma das outras, tem uma força intermolecular maior do que a outra lá, é porque você tem uma região negativa e tem uma região positiva, cargas. E o negativo vai atrair as outras regiões positivas, que vão ficar mais próximas, ou seja, é devido a essa atração entre positivo e negativo que vai ter, certo, essa força intermolecular chamada de dipolo-dipolo ou dipolo permanente, tá certo? Que essas moléculas entre si elas estão mais unidas, certo? Aí a outra é quando a molécula ela é muito polar. Daniel, defina muito polar. Vou definir o que é uma coisa muito polar. É uma força entre as moléculas fortes aqui consideradas. Lembra do fui ontem aonde? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo.
pro hospital. Se liga nisso aqui, ó. Se liga nisso aqui. Ó, quais são os 3 mais eletronegativos da tabela periódica? Flúor, oxigênio e nitrogênio, certo? Quem é o menos eletronegativo na tabela periódica dessas ligações? É o hidrogênio. Então, quando você tem um dos 3 que mais, né, é eletronegativo com um cara que menos é eletronegativo, vai ser uma diferença de eletronegatividade tão grande que as cargas que vão ficar de um lado e do outro vão ser muito grandes. E essa força de atração vai ser muito maior do que a outra. Então é por isso que esse cara aqui, ele recebe um nome que é uma força à parte. Por isso que esse cara, ele é bem maior, porque a diferença de negatividade é muito grande. Então esse cara aqui, ó, ele é o quê? O nome da ligação é ponte de hidrogênio, ó, ponte de hidrogênio, que também, de um tempo para cá, também ficou sendo conhecido como ligação de hidrogênio. Ligação de hidrogênio, tá certo? Hidrogênio. Aí, o que é que acontece? Ponte de hidrogênio, ligação de hidrogênio. É quando você tem o hidrogênio ligado ao famoso FON. É o HFON, porque é o flúor, oxigênio e nitrogênio. Daniel, dê exemplos. Vou dar, por exemplo, ó, exemplo, o HF, o NH3, a água, certo? Quando você tem essa molécula aqui, ó, quando você tem um álcool, por exemplo, ó, CH3OH, ó, porque você tem um O ligado a um H, a água tem O ligado a H, aqui NH3, ou seja, essa galera aqui, o tipo de força intermolecular é ponto de hidrogênio. Então, é por isso que esses caras aqui eles estão mais unidos, certo? E preste atenção numa coisa, ó. A força intermolecular, certo? Ela interfere aonde? A força intermolecular, ela vai interferir o quê? No ponto de fusão e ebulição dos compostos. Vai influenciar no ponto de fusão e ebulição. Se liga na ideia, ó. Eu classifiquei como fraca, média e forte, né? Botei força aqui. Era para ser forte, ó, forte. Jumento, ó. Aí, o que é que acontece, ó? A regra é bem simples, ó. Quanto maior a força, vamos pensar na lógica, quanto mais forte as moléculas estão ligadas, né, estão unidas, você acha que vai ser fácil mudar elas de estado, ou seja, fazer elas se separarem, né, e ficarem mais afastadas, ou vai ficar mais difícil você separarem elas, né? Se elas estão fortemente ligadas, se ligam, se elas estão fortemente ligadas, eu vou precisar de uma temperatura de ebulição maior para que elas possam se afastar e ir para o estado gasoso, tá certo? Então, ó, quanto maior a força intermolecular, maior o quê? O ponto de fusão e o ponto de ebulição, certo? Se liga nisso. Então, essas moléculas aqui, ó, por exemplo, a água, ela tem um ponto de fusão e ebulição bem maior do que o H2S, ó. Mesmo sendo parecido, ó, 2 hidrogênios e um O, 2 hidrogênios e um S. Mas ela tem um ponto de ebulição bem maior do que esse cara, certo? O ponto de ebulição da água, a gente viu, né, é 100 graus Celsius. O ponto de ebulição desse doidinho aqui, ó, ele é menos 60 graus Celsius, ó, o H2S. Olha a diferença, gente, é muito grande o ponto de ebulição. Por quê? Porque essas moléculas aqui, elas estão muito mais fortemente ligadas, tá certo? Elas estão fortemente ligadas. Outra coisa que é importante, Daniel, e quer dizer que um daqui também vai ter ponto de ebulição maior do que um daqui? Em geral, sim, certo? Mas, para o ponto de ebulição e fusão, essa é a única coisa que importa, a força intermolecular? Não, ela é a força ela é a coisa, é o critério mais importante para você saber e comparar os pontos de ebulição. Mas não é o único. Vamos imaginar que você tem a mesma força intermolecular, por exemplo, ó, Cl2, Br2 e I2. Ó. Esses 3 caras, eles têm a mesma força intermolecular, certo? Então, como é que a gente vai poder dizer quem tem desses 3 o maior ponto de fusão e o maior ponto de ebulição? Quem é que tem? Como é que a gente vai poder dizer? Quando empata, quando é a mesma força intermolecular e você precisa de um outro critério para
poder dizer quem tem maior ponto de fusão e ebulição, você vai usar a massa atômica. Você vai usar a massa atômica. Como assim a massa atômica? Massa atômica, aquele propriedade da tabela periódica, né? É aquela propriedade aperiódica, é aquele número que vem geralmente acompanhado, né? Que a gente, ó, por exemplo, o do cloro, o cloro, o número atômico do cloro, né, é 17, e a massa atômica dele é 35 e pouco. Perceba, ó, que o cloro está aqui, o bromo está aqui na tabela e o iodo está aqui, ó. Ou seja, a massa ela aumenta, ela vai para baixo aqui, ó, que tem maior número atômico, né? Em geral, o número atômico aumenta com a massa atômica também. A massa atômica aumenta com o número atômico. Ou seja, se esse cara tem maior massa, o ponto de ebulição dele vai ser maior, que vai ser maior que esse, porque é o critério que vai desempatar. Claro que a massa atômica ela deve ser avaliada quando você tem a mesma força intermolecular, para você poder fazer a comparação, tá certo? Para você poder fazer a comparação, tá? E outra coisa, certo? Outra coisa, só para terminar a ideia, para terminar e a gente fazer as questões, é isso aqui, ó. Mesmo esses caras aqui, ó, eles tendo um ponto de fusão e ebulição maior, a gente está comparando só esses três, tá? Porque, na verdade, é assim, ó. Você tem os compostos que estão fazendo, ó, dipolo induzido, certo? Aí, depois deles, vem a galera do dipolo-dipolo, vem a galera do dipolo-dipolo. O que é que tá fazendo aí, Daniel? Eu estou fazendo a ordem dos pontos de ebulição dos compostos, a regra em geral. Depois, vem os compostos que tem ponte de hidrogênio. Depois, ó, vem os compostos iônicos, certo? Vem os compostos iônicos, tá? E depois, ó, aqueles compostos que têm ligações iônicas, né? E depois vem os compostos metálicos, o que tem a ligação metálica, certo? Apesar de não estar incluído no roteiro a parte de ligações, em algumas questões que estão no livro aí, certo? Você vai comparar. Então, se você tiver só assim, só o alumínio, só o ferro, o ponto de ebulição desses caras aqui, ó, é 1000 e pouco, ó, 1000 e pouco. Ó. Já o composto iônico, ponto de fusão aqui é 1000 e pouco. O ponto de fusão também 8, ou seja, essa galera aqui, ó, elas têm ponto de fusão e ebulição bem maiores do que esses aqui. Esses aqui são os compostos com ligações covalentes. Esses aqui são os maiores pontos de fusão e ebulição, são esses dois aqui, tá? Essa galera aqui a gente só compara entre si, tá certo? Essas forças moleculares, no livro, tem falando diversas curiosidades, né? É a força, por exemplo, a força molecular que faz com que, por exemplo, a lagartixa, ela possa subir na parede, ou seja, existe uma força entre, né, entre a patinha dela, né, e a parede, uma força que vai fazer com que ela não caia, né? E existem diversas coisas, a tensão superficial na água, o livro fala também dessa curiosidade, certo? Dessa força que a água que tem na borda da água, né? Tipo, tensão superficial da água. E tem no livro tem muitas curiosidades, é muitas páginas, gente, com muitos assuntos, tá? Aqui, apesar de gastar aqui 1h10 aqui, mas deu para ver as principais coisas, tá certo? Deu para ver as principais coisas dessa parte. A oxidação, ainda bem, já tinha caído na prova passada, certo? A gente vai fazer questões aqui. Mas essa parte aqui era a parte mais tensa, certo? Que tinha muita coisa aqui, tá? Vamos pegar as questões para a gente dar uma olhadinha nas questões, tá? Vamos pegar as questões para a gente dar uma olhadinha nas questões, certo? Eu sei que o desespero tá meio grande, né? Mas vai dar certo, certo? Deixa eu só registrar aqui vocês tudinho aqui, certo? Pronto. Ó, aí a gente vai fazer o quê? A gente vai agora com as questões, ó. Vamos lá, ó. Dividir aqui o conteúdo, ó. Sim, NOx média, quando você tem diversos carbonos, né? Assim, ó. Você faz a média dos NOx dos diversos carbonos, ó. Olha aqui a 18, ó. 18, ó. O estudo da geometria molecular envolve não só teorias, como também, ó,
modelos, conhecer a forma geométrica de uma molécula, pode definir a presença ou não polaridade, no qual influi de maneira decisiva em algumas propriedades materiais, como pontos de fusão e de ebulição, solubilidade e dureza. Além disso, conhecer a geometria das moléculas ajuda a compreender mecanismos de reações estudados em outras áreas, como a química orgânica. Aí ele dá os dados, ele dá o número atômico, e ele dá a eletronegatividade, né? Ele dá os valores das eletronegatividades, tá certo? Valores da eletronegatividade, tá? Aí, tendo como referência o fragmento de texto acima, escreva, isso aqui é só para começar, escreva as fórmulas estruturais do metano, da amônia e da água. Em seguida, identifique a geometria e a polaridade de cada uma das moléculas. Fácil, né? Então, fórmula estrutural desses caras aqui, Quando a gente vai desenhar o metano, você pode desenhar de qualquer forma. Claro que a melhor forma de desenhar o metano é assim, É a melhor forma de desenhar o metano. Você colocar os 3 hidrogênios aqui para baixo e um aqui para cima. Mas tem 3 para baixo e um para cima. Isso não tá legal, tá? Porque isso aqui não é isso aqui é em 3 dimensões. Então é como se um daqui estivesse lá atrás, tá certo? Então tá de boa aqui. O NH3, ele é assim, né? O NH3. Sobra um bichinho aqui. E a água, né? A água. Sobra 2 bichinhos aqui, Então, a gente escreveu as fórmulas estruturais. A geometria tetraédrica, tetraédrica. A geometria piramidal, piramidal. A geometria angular, angular. Então, triatômica é angular ou linear? Sobrou angular. Tetratômica, 4 átomos. Né? 4 átomos. Tem 3 átomos, sobrou, é piramidal. Se não tivesse sobrado, era trigonal plano. E quando tem 4 caras ao redor do elemento central, é tetraédrico. De boa, de boa. Polaridade, que ele fala aqui, qual é a polaridade desse cara? É apolar. Não sobra nada aqui, sobra e sobra. Esse cara aqui é polar e essa molécula aqui é polar, certo? Tá beleza? Cuidado que, apesar dessa molécula ser polar, as ligações, entre carbono e hidrogênio são ligações polares. Aqui a ligação também é polar e a ligação também é polar, tá? Ligação é polar quando os átomos são diferentes, tá beleza? Então é de boa isso aqui, Passando, passando. Esse aqui, agentes anestésicos locais. Esses textos aqui, vamos pular um pouquinho, né? Vamos passar mais rápido lendo ele. Atuam como principalmente membrana, evidências mostram que essas moléculas interagem com agentes receptores, certo? Pode explicar de novo a questão da ligação. Que tipo de ligação, Amanda? Da questão anterior? Fale aí. Esboce. Ah, tá. Não, vamos lá. A questão é só você perceber uma coisa. A ligação, ela é polar quando os caras são diferentes, certo? Essa aqui é uma ligação polar, tá? Essa aqui é uma ligação polar. Se você tivesse, 2 átomos iguais, a ligação seria apolar, certo? A ligação, tá? A ligação, só a ligação, tá beleza? Mas passemos para cá, Então, ele está dizendo que esse cara aqui, interage com os agentes receptores, com as proteínas, esse cara aqui é um anestésico, certo? Então, ele diz assim, a septocaína, representada nessa figura, é um potente anestésico local. Na sua fórmula estrutural, são destacadas as partes identificadas como 1 e 2, as principais interações intermoleculares que podem ocorrer com os receptores das moléculas da septocaína, que é isso aqui, e nas partes identificadas como 1 e 2 são respectivamente. Então, ele quer o tipo de ligação que pode ocorrer, certo? Olha, presta atenção aqui, O hidrogênio ligado ao nitrogênio. Hidrogênio ligado a nitrogênio, certo? Isso aqui é o que? É uma ponte de hidrogênio. Isso aqui é uma ligação de hidrogênio, certo? Lembra, o H-FON.
Ligação de hidrogênio. Hidrogênio. É o H-FON, certo? Então, aqui a força intermolecular que ela vai agir, ou seja, aqui tem uma carga bem positiva, aqui tem uma carga bem negativa, certo? Por causa da grande diferença de negatividade. Aí forma uma força, ela é uma força intermolecular. E aqui não, ó. Aqui é só o S ligado aqui, esses doisinhos aqui, o S, ó. Certo? Esse carinha, só esse S perdido aqui, ó, vai ser um dipolo-dipolo. Porque as ligações aqui, ó, do S com essa galera aqui, são ligações, né, polares, ó, o S e o carbono tem diferença de eletronegatividade, certo? Então, o S, ele é mais eletronegativo que o carbono, mas não é uma ligação de hidrogênio, certo? Não é ligação de hidrogênio, ou seja, é só dipolo-dipolo. Então, eu marcaria, ó, ligação de hidrogênio e dipolo-dipolo, ó, e tem E, certo? E tem E de esperança, certo? Esperança, que a prova vai estar fácil, ó. Dá uma olhadinha nisso aqui, ó. O CO2, no estado sólido, gelo seco, passa diretamente para o estado gasoso, em condições ambientes. Por outro lado, nas mesmas condições, ó, o CO2 é o chamado gelo seco, tá? Ou seja, ele, quando ele está no estado sólido, ele é chamado, ele tem um apelido de gelo seco, ó, tá? Ele passa para o estado gasoso em ambientes, ó. A água líquida passa para o estado gasoso numa temperatura próxima de 100. Nas duas mudanças, ó, ele quer saber o que é que são rompidas, ou seja, quando você vai mudar o estado físico, o que é que vai ser rompido, gente? Vai ser as ligações ou vai ser as forças intermoleculares? Quando você vai mudar de estado, você não quebra a ligação, você afasta moléculas entre si. Então, o que vai ser rompidas vão ser as forças intermoleculares, que vão ser enfraquecidas e até rompidas. Certo? Então, CO2 é as interações van der Waals e a água é a interação ponte de hidrogênio. Então, o item certo seria D de Daniel, que vão ser rompidas, vão ser as forças intermoleculares, tá beleza? Que vão ser rompidas, ó. Aí passa para cá, ó. Aqui, ó. Ó, o Brasil age a favor da camada de ozônio, O3, ó. Ozônio e tal. A molécula do ozônio apresenta qual geometria? A molécula do ozônio apresenta qual geometria? Daniel, ozônio, o que é que diabo é ozônio? Tá aqui, ó, O3, ó. E o O é 8, ó. Então, ó, se você pegar, Daniel, o O é 8, o que é que eu faço com o O? Se você não souber a família do O logo de cara, né? Você vai fazer um S2, 2S2, 2P4. 8, ó, 2, 2 e 4. Então, esse cara da família 6A, ele é um calcogênio. Eu tenho 3 O. Daniel, eu tenho 3. E aí, o que é que eles vão formar? Vai ser um O no meio, um O aqui e um O aqui, ó. O que é que acontece? Esse Ozinho, ó, ele tem 6 elétrons. Daniel, esse O também, né? Esse O aqui também tem 6. Todos os Os vão ter 6 elétrons, né? Esse O aqui também vão ter 6 elétrons, ó. E aí, que vai acontecer o seguinte, ó. Cada oxigênio, né, da família 6A, para completar a regra do octeto, precisa fazer duas ligações, ó. Cada oxigênio precisa fazer duas ligações para completar o octeto, ó. Então, olha o que é que vai acontecer. Esse O não vai poder fazer uma ligação aqui e uma aqui. Por que não? Porque esse cara ia ficar faltando a ligação. E esse cara também, ó. Então, ele vai fazer assim, ó. Esse cara faz com esse, ó. Ele faz duas. Então, esse cara já faz as duas e esse cara já faz as duas. E vai sobrar um par para ele fazer da ativa aqui, ó. Então, ele vai fazer uma ligação da ativa aqui e duas aqui. Só que presta atenção, se liga na ideia. Sobrou elétrons aqui? Sim, ó, sobrou elétrons, sobrou. Se sobra, o que é que acontece? Vai entortar. Essa molécula é o quê? É uma molécula triatômica. Se ela é uma molécula triatômica, se ela só tem 3 átomos, só pode ser ou é linear ou é angular. Se ela é triatômica, ela só pode ser uma das duas, ó. Ela só pode ser uma das duas, ó. O que é que ela vai ser? Pelo fato de sobrar aqui, ó, isso aqui ficar tortinho, é angular, ó. Ela vai ser item A, angular. Porque sobrou, ó, sobrou. Apesar da dativa, sobrou aqui, ó. Tá? Então, essa forma, ela é assim, ó.
certo? Sobrou um par, certo? Tanto faz, sobrou um, sobrou dois. Sobrou, mano. Já era, tá beleza? Então, ó, vamos para outra, certo? Aqui, ó. Essas questões, gente, lembrando, ó, essa aqui no caso caiu até no Enem, tá? Mas essas questões eu tiro de provas do Cristo, tá? Eu não saio tirando da minha cabeça aleatória. Então, são coisas que já caíram, e por isso que cai parecido, né? A última MA que teve de Química 2, de oxirredução, se liga, a última MA que teve de Química 2, de oxirredução, para quem assistiu a aula que a gente fez na véspera, caiu questões parecidas, caiu até questões iguais, tá? Por quê? Porque o professor ele pega as provas, as questões de anos anteriores, né? São questões boas, o professor tá lá e coloca. Então, se liga, mesmo se a gente não vai dar, ó, olha a quantidade de páginas desse TD, ó, 3 de 15, ó. Tem muitas questões, tá? Porém, o que é que eu garanto para você? Que se você fizer essas questões, né? Fizer várias, e várias delas aqui, você vai conferir o gabarito na internet, porque são questões conhecidas. Se você fizer, você vai reconhecer muita coisa na prova, certo? Acredite, certo? Acredite, vou mandar esse TD no grupo, certo? E aí vocês se dediquem para fazer. Pode acreditar, química os professores repetem muitas ideias, tá? Muitas ideias. Então, aí é aprender mais o conteúdo e se garantir mais na prova, se você fizer esse TD todo, né? Ó, então ele fala assim, ó, o armazenamento de certas vitaminas no organismo apresenta grande dependência de sua solubilidade, ou seja, armazenar a vitamina depende da solubilidade, ó. Por exemplo, vitaminas hidrossolúveis devem ser incluídas na dieta diária, enquanto vitaminas lipossolúveis são armazenadas em quantidades suficientes para evitar doenças causadas pela sua carência. A seguir são apresentadas as estruturas químicas de 5 vitaminas. Ó. Dentre as vitaminas apresentadas na figura, aquela que necessita de maior suplementação diária, qual é a vitamina que eu devo usar diariamente? Ele diz aqui, ó, são as vitaminas o quê? Hidrossolúveis, que devem ser incluídas na dieta diária. Então, ele quer saber ó, qual dessas vitaminas eu devo usar. É preciso eu ter uma maior suplementação diária. Então, ele quer que você marque a vitamina mais hidrossolúvel. Se ele quer que você marque a vitamina mais hidrossolúvel, ele quer que você marque a vitamina mais polar, certo? Ela quer que você marque a vitamina mais polar. Lembra, polar, certo? A ideia da polar é você ter átomos diferentes, certo? Então, esse aqui ó, tem muito carbono e hidrogênio. Apesar de ter uma hidroxila, tem muito carbono e hidrogênio. Aqui, ó, só tem uma hidroxila, certo? Aqui, ó, só tem 2 átomos diferentes de carbono. Esse cabo aqui, ó, esse cabo aqui tem até uma hidroxilazinha aqui e esse Ozinho. Mas esse cara aqui vence. Ó a quantidade de hidroxilas, ó. OH. Ó a quantidade de hidroxilas, ó. Ó a quantidade de oxigênios, ó. Então, essa vitamina aqui, ela é mais solúvel em água, porque ela é mais polar. Ela vai interagir mais com a água, fazendo as forças ó, intermoleculares, ponte de hidrogênio. Ó. Esse cara é bem mais polar, porque ele tem oxigênio e hidrogênio, que vai fazer acumular cargas negativas no oxigênio e positivas no hidrogênio. Tá beleza? Então, a vitamina que mais se dissolve em água, mais hidrossolúvel, é essa aqui. Tá, beleza? Então, a gente vai analisar isso, ó. São questões malucas que já andaram caindo, ó, tá? Essa daqui, ó, do manganês, ó. Ele diz assim, ó, o manganês, ele quer que você marque, ó, o manganês com o número de oxidação máximo. Qual é o manganês com o número de oxidação máximo? Ó, substância simples, o NOx é 0. MnO2, Daniel, MnO2, como é que é o NOx aqui? O oxigênio, certo? Ele, quando ele não está ligado com aquela galera da 1A, da 2A, né? Quando ele não está nessas moléculas aqui, ó, ele vai ser menos 2, certo? Menos 2, ó. Menos 2. 2 vezes o menos 2 é menos 4. Então, esse Mn é mais 4, certo? K2MnO3. Em moléculas grandonas, certo? O oxigênio vai ser menos 2. Daniel, e o K? O K é da 1A, né?
O K é a famosa Linac, ó. Linac. O que é que o Linac fez? Roubou. Roubou quem? O César. Aonde? Na França. O que? Agora. O agora, apesar de não ser da 1A, o NOx dessa galera aqui toda é mais 1, certo? O NOx dessa galera aqui é mais 1, ó, tá? Então, o K é da 1A. Então, vai ficar 2 vezes o K, vai ficar mais 2, ó. Então, K2MN. O3, ó. Então, K aqui mais 1, ó. 2 vezes mais 1, mais 2. O O, menos 2. 3 vezes menos 2, menos 6. Mais 2 com menos 6 dá menos 4. Então, o MN vai ser o quê? Mais 4, tá? Para poder zerar tudo, né? Beleza. Então, ó, aqui ele é zero. Aqui ele, o que é que ele quer? Ele quer o máximo. Esse cara aqui, ó, K, MN, O4. O K é mais 1. O O é menos 2. 4 vezes menos 2 dá menos 8. Mais 1 com menos 8 dá menos 7. O MN é mais 7. Ele venceu, ó, certo? Mais 7, ó, mais 7. Esse cara... Se você chegou no mais 7, gente, você não precisa mais nem ir para cima, certo? Por quê? Porque o NOx máximo é mais 7, tá? O NOx máximo é mais 7, tá? Não tem como o caba ser, né, maior do que mais 7. Essa aqui caiu na prova, né? Na prova, acho que foi na prova da MED, certo? Acho que foi na prova da MED, caiu essa aqui. Ou foi na prova da regular, não sei. Caiu na MA. É a questão do Enem também, ó, do Enem, ó. Ele queria saber, certo? Qual era a etapa em que o oxigênio saía do maior NOx. Aí a resposta era essa aqui, ó. Porque quando você calculava o NOx do nitrogênio aqui, dava 0. Quando você calculava o NOx, ó, NO3 menos, ó, isso aqui é um ânion, né? Isso aqui, ó, isso aqui é um ânion, ó. Aí o que acontece? O nitrogênio, você não sabe, é X. O oxigênio aqui, ó, ele é menos 2. Então, vai ser 3 vezes o menos 2. E isso aqui vai ser igual a menos 1. Ó. Tinha no meu TD também, no último aulão que teve para a aula dessa prova de química. Também tinha no TD. É porque essa questão é muito conhecida. 3 vezes menos 2 é menos 6, joga para lá. Então, o x vai ser, ó, o menos 6 quando joga para lá vai ficar 6. 6 menos 1 é mais 5. Então, se você pegasse e calculasse o NOx nesses outros cantos, não ia dar mais 5. Aqui ia ser mais 5 para 0. E ele queria a etapa que provoca, do nitrogênio mais oxidada, certo? Ele queria a etapa no qual o hidrogênio mais oxidava passava, né, para menos. Então, é essa etapa aqui, ó, essa etapa 5, certo? Então, essa questão era de boa também. Ó, essa aqui, ó, drogas com remédios para tratar a intoxicação por radiação devem ser aprovados nos próximos anos. Hoje não existe nenhuma terapia cujo efeito cujo principal efeito é a produção de radicais livres, certo? Ó. Então, ó, a radiação provoca radicais livres. Os radicais livres, eles causam muito estrago, certo? Os radicais livres causam muito estrago. E aí, o que é que acontece? Acontece que a gente é recomendável para combater os radicais livres, você pegar quem? Você ingerir, você pegar alimentos, ó, uma propriedade que é os antioxidantes. Então, também caiu na prova da MA questões envolvendo sobre antioxidantes. São substâncias que vão combater os radicais livres. Radicais livres provocam a oxidação de substâncias importantes no nosso organismo, certo? E não eram para sofrer essa oxidação. Os alimentos ricos em antioxidantes são alimentos, certo? O que é que o antioxidante faz? Ele vai sofrer oxidação no lugar desses componentes importantes do nosso corpo. Então, ele vai proteger esses componentes importantes do nosso corpo, certo? Eles vão atacar os radicais livres. Os radicais livres não vão escolher as células importantes do nosso organismo. O antioxidante é que vai combater elas. Então, o antioxidante ele vai sofrer oxidação no lugar, certo? No lugar das moléculas que são sadias e que não podem sofrer, tá beleza? Então, caiu questão, ficou na dúvida, tem antioxidante? Marcou, tá certo? Marcou, tá beleza? Aqui, ó, em uma indústria de estado de São Paulo, ó, o ácido sulfuro, ó, grandão, ó, elementar e tal, emissão de gás, ó, SO2, ó. Então, ele vai falar sobre o SO2, gente. A gente falou sobre o SO2. Perceba que a maioria das moléculas citadas aqui nas questões, a gente já falou alguma coisa, certo?
Então, Daniel, o que é o SO2 mesmo? Como é que tu vai fazer o SO2? Ó? Ele dá os números atômicos, ó, mas é importante saber que é da 6A, se você fizer essa distribuição eletrônica, né? Se você fizer a distribuição eletrônica, é da 6A, tá? Ó, o S é 16, ficaria, né? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4, ó. 10, 16, ó. Então, esse cara é terceiro período da família 6A, ele é um calcogênio, tá? Então, o S fica no meio, o O aqui, certo? O S tem 6, 6, o O tem 6, o O tem 6. O que é que acontece? Faz duas ligações aqui, esse fica estável e esse fica estável. Lembrando que quem tem 6 vai fazer quantas ligações covalentes? Duas. E aí esse cara, depois que fez as duas e ele ficou estável, o amigo dele ficou estável, falta esse oxigênio, aí ele faz da ativa. Mas vai sobrar? Vai, ó, a molécula triatômica. Se é triatômica, ou ela é linear ou ela é angular, certo? Ou ela é linear ou ela é angular. Nesse caso vai ser angular, por quê? Porque está sobrando um par de elétrons, ó, certo? Então, vamos analisar aqui, ó, apresenta 3 ligações iônicas, falso, a ligação é covalente. Apresenta geometria molecular linear, falso. Existem apenas ligações covalentes apolares em suas moléculas, falso. As ligações entre o enxofre, que é o S, e o oxigênio é covalente polar, porque é a ligação que tem uma diferença de eletronegatividade. A eletronegatividade também pode ser representada com um número, certo? E, no caso aqui, vai ser polar, são diferentes elegatividade. É formado por ligações covalentes polares. E sua molécula é apolar. Falso. A molécula também é polar. A ligação covalente é polar, então esse começo aqui tá ok. Mas a molécula, ele está dizendo que é apolar. Não é não. Sobrou aqui, ó. Toda angular é polar. Todo angular é polar. No estado líquido, suas moléculas unem-se por ligações o quê? De polo. Tá aqui, ó. Se ele é polar, esse cara, ele é dipolo, ó. Dipolo, ó. Item é de esperança, tá beleza? Item tá ok? Certo? Ó. Vamos dar uma olhada nessa aqui, ó. Questão esquisita, né? De vez em quando vem as questões esquisitas na prova do Cristo, né? Ó. No processo de industrialização da mamona, além do óleo que contém vários ácidos graxos, é obtida uma massa orgânica, conhecida como torta de mamona. Então, ó, além do óleo, lembra, óleo é o quê? Óleo é apolar. Óleo é apolar. Ele está dizendo que além do óleo, vai ser produzidas, ó, uma conhecida chamada, ó, uma massa orgânica conhecida como torta de mamona. Orgânica geralmente também é apolar, mas vamos lá. Essa massa tem potencial para ser utilizada como fertilizante para o solo e como complemento em rações animais, devido ao seu alto valor proteico. No entanto, a torta apresenta compostos tóxicos e alergênicos, diferentemente do óleo da mamona, certo? Então, essa torta, ela apresenta compostos tóxicos e alergênicos, né, que causam alergia, diferentemente do óleo da mamona. Para que a torta possa ser utilizada na alimentação animal, é necessário um processo de descontaminação, certo? Aí ele vem aqui, ó, a característica presente nas substâncias tóxicas e alergênicas que inviabiliza sua solubilidade no óleo da mamona ou seja, ele não está dizendo que tem os compostos tóxicos, certo? Está dizendo que os compostos tóxicos, certo? Eles vão estar presentes na torta da mamona e não vão estar presentes no óleo de mamona, ó. Não vão estar presentes no óleo da mamona. Óleo é apolar, certo? Então, ele está dizendo que esses compostos tóxicos não vão estar no óleo da mamona, ou seja, porque eles não vão se misturar com compostos apolares. Então, ó, qual é a característica presente nessas substâncias tóxicas, certo?
que impede elas de solubilizarem no óleo da mamona. Se o óleo da mamona é apolar e tem uma coisa que vai impedir ela, é as características dela ser o quê? Ó? É a hidrofilia, certo? Ou seja, se esses caras têm a hidrofilia, Daniel, que diabo é hidrofilia? Hidro, água, né? Filia, afinidade. Se esses caras eles têm afinidade com a água, eles são polares. Por isso que isso vai inviabilizar, eles vão impedir de ser dissolvidos no óleo da mamona, tá? Então é uma questão tosca, mas acontece, cai dessas coisas, tá? Então a característica que vai fazer com que essas substâncias tóxicas, que ele diz que existe nessa torta aí, na torta de mamona, mas que não existe no óleo da mamona, que característica é essa? É a hidrofilia. Por quê? Porque se o cara ele tem essa característica, se o cara é hidrofílico, ele não vai ser dissolvido nos óleos, porque óleo é um composto apolar, tá? Então, ó, essa ideia é bem interessante, certo? É uma questão maluca, tá? Ó, deixa eu ver aqui, ó. Olha essa questão, ó. Sobre a biotina, que é a biotina, ó, nossa amiga biotina, certo? Ele diz aqui, ó. Ó, a biotina, também é conhecida como vitamina H, vitamina B7 ou vitamina B8, é uma molécula de classes funcionais, ó, coenzima, muito confundida com a colina, funciona no metabolismo das proteínas e dos carboidratos. Ela age diretamente na formação da pele, indiretamente na utilização dos hidratos de carbono, açúcares e amidos. Ó, indiretamente, ó, indiretamente. Ó. O item A age diretamente, não, é indiretamente. Ó. Tem como principal função neutralizar o colesterol. Pode ser encontrado através das leveduras, arroz e tal e tal. A carência da biotina causa furunculose, seborréia ou do couro ou eczema. Aí, ó, ele dá até uma questão, ó, ele dá até um negócio assim, ó, apresenta em sua estrutura as funções álcool e éter. Aí você diz, valeu, minha Nossa Senhora, agora é a química orgânica, né? Acaba já pensa, é a química orgânica agora. Será que tem álcool e éter? Não, ó, isso aqui é um ácido carboxílico. Não, tu tirou essa questão, tu não confundiu. Não, não, é daqui da prova, carboxílico, é da química 2 isso aqui, certo? E tem um álcool, não estou vendo o álcool. Lembra que o álcool é a hidroxila, então não tem álcool, certo? Não tem álcool. Tem éter, mas não tem álcool também não tem éter. Você vai ver que o éter, ele seria isso aqui, ó, vai até cair na prova de vocês, ou seja, o oxigênio entre carbonos. Ó, não é acumulado no organismo porque é hidrossolúvel, certo? Então ele está dizendo que não é acumulado. E ele diz assim, ó, sendo lipossolúvel, atua como redutora. E sua fórmula molecular, ele dá a fórmula gigante, ó, certo? Ele dá a fórmula gigante. E essa questão é muito ruim, verdade. Mas, ó, aqui, presta atenção numa coisa, ó, tem 5 hidrogênios, ó. Gente, é claro, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Será que só vai ter 5 hidrogênios, gente? Será que não vai ter mais nenhum? Claro que vai ter hidrogênio. Aqui tem uns hidrogêniozinhos aqui, ó. Então não caia na pegadinha. Vai ter hidrogênio sim, ó. Vai ter hidrogênios, tá certo? Vai ter hidrogênios. Daniel, e ele vai ser o quê? Lipossolúvel ou ele vai ser hidrossolúvel, certo? Ele tá mais para quê? Para hidrossolúvel ou ele tá mais para lipossolúvel? O que é que você acha? Eu acho que esse cara tá mais para quê? Para hidrossolúvel. Por quê, Daniel? Olha a quantidade de, ó. Primeiro, aqui, ó, S, nitrogênio com H, ponto de hidrogênio. Tem muitos átomos diferentes de carbono. Então, essa quantidade imensa de átomos diferentes de carbono, certo? É porque esse cara, ele é hidrossolúvel, certo? Então, ó, esse cara ele é hidrossolúvel, certo? Esse cara ele é hidrossolúvel, tá? Então ele diz assim, ó, não é acumulado no organismo porque é hidrossolúvel. A gente sabe pelo menos que ele é hidrossolúvel. E se ele é hidrossolúvel, ele é lipossolúvel? Não.
certo? Então, eu marcaria C de sucesso, ó. Mas apesar do texto não dizer que ele vai ficar acumulado, ó. O texto não fala sobre isso, ó. Ele se acumula ou não se acumula. O texto não fala, certo? Porém, já eliminei esse item, já eliminei esse item, já eliminei esse item, sobre esses dois itens. Esse cara está mais para hidrossolúvel ou para lipossolúvel? Como ele tem muitos átomos diferentes de carbono, e tem tem hidroxila aqui, tem muita ponte de hidrogênio, eu botaria ele como hidrossolúvel, tá certo? Eu botaria ele como hidrossolúvel. Beleza, então, ó. Aí, vamos passar para a próxima. Ó, a nossa amiga pediu, a nossa amiga Alice, né? A que estava escrevendo um idioma novo ali, ela pediu para a gente dar uma olhada no NOx médio, tá? Então, assim, vamos imaginar o carbono, certo? Vamos imaginar o carbono, certo? E algumas das suas ligações, tá? Então, vamos imaginar um compostozinho assim, ó. Pá, 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 tarará, tá. Vamos imaginar um carinha assim, ó. Por exemplo, tá? Então, vamos imaginar esse nosso amigo aqui, certo? Vou mudar aqui, vamos botar aqui um Cl. Então, ó, qual é o NOx desses carbonos aqui, ó? Esse carbono, essa aqui é química, ó, é o NOx, certo? Na química orgânica. Veja que o carbono, ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, ele ganha elétrons, né? Ó, fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Então, o carbono, ele vai ganhar o elétron do hidrogênio, vai ganhar o elétron do hidrogênio, vai ganhar o elétron do hidrogênio, porque ele é mais eletronegativo. Lembra a setinha? A setinha vem para cá, então ele ganha um elétron, né? Ele ganha um elétron, ele ganha 1, 2, 3, mas aqui ele não ganha nem perde, ó. Aqui, ó, é apolar, não ganha nem perde, ó. Certo? É a mesma eletronegatividade. Então ele ganhou 3, então o NOx desse cara é menos 3. Esse aqui, ó, ele não ganha nem perde, não ganha nem perde desse carbono, mas ele perdeu para esse cara aqui, ó. As ligações vão ser puxadas para cá, então ele perdeu um elétron, carbon, perdeu 2. Então esse cabo aqui, ele é mais 2. Quem perde elétron, gente, fica positivo. Por quê? Porque elétrons têm carga negativa. Quem perde elétrons fica negativo. Aqui, ó, quem perde elétrons fica positivo. Acabei de falar uma coisa e falei outra, calma. Quem perde elétrons fica positivo e quem ganha elétrons é que fica negativo, certo? Vem para cá agora, ó. Esse cara, ó, ele não ganha nem perde, não ganha nem perde, ó. Ele vai ganhar desse hidrogênio, menos 1, e ele vai perder do cloro, ó. O cloro ganha dele, ó. O cloro ganha dele, ó. Então ele ganhou 1 e perdeu 1, ó. Ih, ganhou 1, perdeu 1, ele tá 0, ó. Esse cara aqui, o NOx dele é 0. Porque é que ele não ganha nem perde, não ganha nem perde, ganhou 1, perdeu 1. Aqui, ó, ele vai perder, porque o oxigênio ganha dele, perdeu 2 e perdeu aqui também, ó, perdeu 3, ó, certo? Então aqui o NOx dele aqui, ele perdeu 3, mais 3, ó, certo? NOx médio é que quando ele pode pedir o NOx médio, quando você tem o mesmo átomo, tendo um NOx diferente na molécula. Então, quando você tem o mesmo átomo, tendo um NOx diferente numa molécula, ele pode te pedir um NOx médio. Então, o NOx médio vai ser assim, ó. Tu vai pegar, são 4 carbonos, então vai somar os NOx, ó. Menos 3, com mais 2, com o 0, com mais 3. Pega isso e divide por 4, porque são 4 carbonos, certo? Corta esses dois aqui, vai ficar 2 quartos, então vai ser 1 meio. Então, o NOx médio, Daniel, ficou uma fração, tá errado? Não, não, o NOx médio pode dar qualquer número, tá? Então, isso aqui é o NOx médio, tá beleza? Isso aqui é o NOx médio, tá beleza? Tá? Tá beleza, então. Essa é a dica da simetria que o livro... Ó, vamos lá. Gente, é o seguinte, ó. Seguinte. Então, ó, já vai dar 5 horas, certo? Vou mandar o TD, vou mandar isso aqui, a aula está sendo gravada, tá?
Quem quiser assistir de novo também vai poder assistir para ver alguma coisa, tá beleza? Aí, você, se tiver alguma questão, alguma coisa com dúvida, certo? Se você tem mais no livro, tem uns compostos que têm moléculas com mais de um elemento central. No livro tem umas, certo? Ele mostra uns compostos orgânicos com mais de uma molécula central, mas ele só trata como observação. Eu não creio que iria cair moléculas com mais de um. Ou seja, aqui, esse carbono aqui vinha para cá, esse cara aqui viria para cá, polaridade para cá e para cá. Se envolvesse isso aqui, ó, ia se cancelar. Ó. Esse aqui se cancela com esse aqui se cancela com esse. Esse cara ia ser apolar. Ou seja, tem dois elementos centrais. Então, no livro tem uma parte, bem pouquinho, uma página só, meia página, que ele cita alguns compostos diferentes. O livro, ele cita tudo, né? Completo e tal, você deve folhear. Mas eu não acho que caia, não. Tudo que eu acho que realmente vai cair, as coisas importantes, a gente falou aqui hoje, tá beleza? Então, eu vou salvar aqui, certo? Amanhã tem um aulão das duas, eu acho, né? Da Física 1 e da Química 1, certo? Que é as duas exatas, tá? Então, quem for participar, avisa aí, beleza? Lá no grupo, certo? Para a gente poder se organizar e tudo, tá? Então, faça os exercícios, eu vou mandar as coisas e vou mandar o vídeo da aula também para vocês, tá beleza? Abraço, gente, que eu vou dar aula agora pro pessoal, né, pra galera do segundão. Tá beleza? Vou mandar o link, me peça